Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Que luta chegar até aqui, Jesus! Mas realmente, a palavra que Deus quer para essa noite já está em meu coração, em meu espírito desde semana passada. Para quem não me conhece, meu nome é Mariane, eu sou uma das filhas desta casa. E eu já até quero pedir desculpa porque eu estou saindo de um resfriado, então se eu tossir, se eu espirrar, se faltar ar, beber água. Fiz o teste de Covid, deu negativo, graças a Deus. Mas eu creio que eu vou conseguir impartir o que Deus tem para nessa noite, amém? E eu falei para Deus: Senhor, o Senhor me deu uma pequena palavra semana passada, e o Senhor quer realmente que eu fale sobre isso. É isso mesmo que o Senhor quer que eu impacte na vida do pessoal da igreja, dos irmãos? E Deus falou: sim, é realmente isso, filha. E Deus falou exatamente isso em meu coração. Quero que você fale o quão importante é estar atento somente à minha voz. É a voz dele. Não vou falar sobre vozes hoje, eu vou falar sobre voz. A voz dele, do nosso Pai, daquele que cuida de nós todos os dias. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." 29. "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Meu irmão, essa é uma passagem bem conhecida, acredito que todos conhecem, não é nenhuma novidade, que é a passagem que fala que Jesus anda sobre as águas, a gente acabou de ler, e Pedro, os discípulos ficaram assustados: "Ei, é um fantasma." E eu fiquei me imaginando nessa situação. Só que eu fiquei me imaginando nessa situação de medo. Eu falei: Senhor, eu vou ser sincera, quem me conhece de perto sabe que eu morro de medo de galinha. Irmãos, mas assim, é um medo surreal. Tem gente que tem medo de sapo, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem outros medos, mas eu morro de medo de galinha. A Fê também? Ah, não é nós, viu? E eu morro de medo. E eu fiquei me imaginando assim: imagina se Deus fala: "Mari, entra no galinheiro." Ah, irmão, eu falei: Senhor, vai ter certeza? Mari, entra no galinheiro. Olha, irmão, pelo medo que eu tenho hoje, olha só, por Cristo, meu irmão, fechado, desmaiando, na tremedeira. Mas eu tenho que obedecer à voz do meu Pai. Sabe por quê? Ali, o galinheiro aos meus olhos
é um lugar de medo. Aos meus olhos é um lugar que eu tenho muito medo. Mas se meu pai está falando vai, é porque ali é um lugar seguro. Então, a partir do momento que o Senhor fala vai, anda sobre as águas, vem, direita, esquerda, mesmo que você tenha medo, mas ali é um lugar seguro. Então Deus fala nessa noite o quão é importante estar atento somente à minha voz. E eu fiquei viajando mesmo nessa passagem, porque o galinheiro é algo engraçado para muitos, mas qual é o ambiente, qual é a situação na sua vida que te traz isso, que o Senhor está falando, e você está, não é a voz do meu pai, não é a voz do meu pai. Qual é o ambiente, qual é a situação, em qual área da sua vida que o pai está falando, vá, vem comigo, ao comando da minha voz, que é um lugar seguro, e você está, não. Então que você venha se atentar nessa noite à voz do nosso Pai, amém? E toda a movimentação da sua vida tem que ser ao comando da voz do Senhor. O Pai falou direita, meu irmão, bora. O Pai falou esquerda, meu irmão, bora. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que estão ao redor, mas Senhor, como? Porque se for assim, vamos parar para pensar. Olha o que aconteceu durante esses quase 2 anos de pandemia. E o Senhor sustentou você. O Senhor guardou a tua vida. Então nós temos que estar atentos à voz do nosso Pai. Então não olhe as circunstâncias, mesmo que às vezes você olhe para aquela situação seja o fim. Esteja atento, Thaís, à voz do Pai. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que aos teus olhos, não, ali não tem mais jeito. Não, tem sim, filha, porque eu estou no controle. Amém? Nós precisamos realmente colocar Ele na posição de comandante nas nossas vidas. E o que Ele ordenar, nós iremos fazer. A voz do Pai, a voz do nosso Deus, não é um conselho. É uma ordem. É uma direção. Conselho, um exemplo. Vou pedir um conselho para minha amiga em relação a isso. Depois que ela dá o conselho, você tem o poder de escolha se você vai seguir com aquilo ou não. Agora, a voz do nosso Pai, não é um conselho, é uma direção, é um destino para um lugar seguro. Se posicione sobre o comando da minha voz e sejam ousados a caminhar sobre as águas. Meu irmão, tem que ter muita ousadia. Você posicionado naquilo que Deus tem para você, te direcionando, nada te atinge. Mesmo hoje, com muito medo de um galinheiro, de galinha, de um ambiente cheio de galinha, um galinheiro, se o Senhor falar, entra, eu vou fechar os meus olhos e falar, Senhor, eu estou atenta à tua voz e disposta a passar por tudo que o Senhor tem para mim. Com medo, meu irmão, mas vai com medo mesmo. É com medo mesmo, porque olha, eu tenho muito medo. Mas eu falo isso, você pode falar assim, mas é fácil. Não é fácil, é o meu medo. E a gente não fala as coisas aqui porque a gente é bom. Não, a gente não é bom. Nós estamos aprendendo juntos. E isso também eu estou aprendendo a obedecer uma só voz, a voz do nosso Pai, amém? E nós escutamos bastante aqui na casa que Deus chega primeiro, e como isso tem sido uma verdade na minha vida, na minha casa, na vida do meu filho, do meu marido. Já teve situações, que Deus usou a vida da pastora para fazer um ato profético sobre as crianças. No outro dia meu filho quebrou a perna e bora lá. E eu falei, Senhor Jesus. E
Deus, Ele tem uma história individual para cada um de vocês. O caminho dele já está preparado. Mas vai de vocês se posicionar a ouvir a voz do Pai. Jesus, Ele é o maior exemplo para nós. Jesus, Ele passou nessa terra e nos provou que com toda essa bagunça é possível sim escutar uma só voz. O quanto Ele foi provado, cara, não, as coisas que nós passamos não se compara. Não se compara. E Ele realmente, quando você tiver pensar em alguém como exemplo, pensa em Jesus. Conhece Jesus? Pensa nele. Ele é o nosso maior exemplo. Que a voz do Pai é um ambiente totalmente seguro para nós. E eu vou falar um pouquinho o que aconteceu comigo semana passada. Eu quero que vocês repitam comigo. Voz, refrigério, um lugar seguro. Eu quero que vocês abram em Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí, eu tive uma experiência semana passada com Deus, em relação ao meu filho. Como um dia normal, trabalhei, fui buscar o Joaquim na escola, cheguei em casa, coloquei ele no berço, ele mamou. E aí, daqui a pouco, ele acorda meio que chorando, resmungando. Aí eu botei a mãozinha nele e falei, tá com febre. Dei o remédio pra ele, ele jantou. E aí eu recebi a mensagem de que eu estaria responsável em trazer a palavra quarta-feira passada. E nisso que o pastor mandou essa mensagem, veio uma palavra dentro de mim: refrigério, refrigério. Lembra-se, Deus chega primeiro. E veio essa palavra refrigério, refrigério. Eu falei, amém, né? Amém. Então deve ser essa palavra que o Senhor quer que eu fale amanhã, né? Que seria isso na terça para quarta que eu fale na igreja. E refrigério, e refrigério. O Joaquim, ele não estava querendo dormir, estava bem enjoado. Aí eu coloquei ele no carrinho. Eu falei assim, eu vou esperar ele dormir aqui no carrinho. Ele dormindo, eu boto ele no berço. Beleza. E aí eu peguei uma coberta, deitei. E eu acabei dormindo junto. Porque mãe é assim, né? Dorme junto. Acabei dormindo. E eu acordei com ele chorando de novo, chamando mamãe, mamãe, mamãe. Mas era uma mamãe de tanto desespero que eu já acordei catando assim, né? Onde está meu filho? Jesus, ele. Aquele desespero dentro de mim. E aí ele começou a tossir. A tossir, a tossir, a tossir. Começou a engasgar. Ah, meu irmão. Só sei que eu peguei ele. Na hora que eu peguei ele no meu colo, a voz veio: refrigério, refrigério. E não tem como eu não chorar, não tem como, porque eu tô falando do meu filho, da minha vida, é difícil. E eu também me alegro em falar sobre isso, porque o quão Deus está comigo, me guardando a minha casa. E aí eu peguei o Joaquim no colo, e ele começou a engasgar, e eu virei ele, bati ele soltou, ele vomitou. Só que ele começou a tremer muito, muito. Eu nunca vi o Joaquim tremendo daquele jeito. Meu coração de mãe já fechou, minha perna já amoleceu, porque eu estava sozinha. O Hermes trabalha à noite, estava sozinha em casa com ele.
a mãozinha gelada, o pé gelado, e ele tremia. E eu peguei ele no colo, eu falei: Senhor, ele é teu, o meu filho é teu, ele é teu. E eu comecei a profetizar: Senhor, ele é teu. E é engraçado que tudo que eu faço com o Joaquim em casa, a gente tem a mania de cantar. Se ele vai tomar banho, a gente fala: vamos tomar banhão. E ele entende: vai tomar banho. E quando ele tá dodói, a gente canta uma certa musiquinha. E eu com ele no colo, balançando, eu cantava: vai passar, em nome de... Aí ele fala: Jesus. E ele tremendo, ele: Jesus. E eu falei: filho, vai passar. E eu cantando, profetizando. E a palavra refrigério sobre mim. E aí o Emerson chegou, a gente levou ele no hospital. E aí chegou no hospital, eu fiquei muito quieta, muito calada. Aí Deus veio e falou assim: filha, eu chego primeiro. Eu já sabia dessa situação, mas eu entreguei uma palavra sobre você. Refrigério. O refrigério está sobre você, minha filha. O refrigério está sobre você, minha filha. E eu chego primeiro, pois o refrigério está sobre você. E eu profetizo na vida de vocês nessa noite, que vocês ouvirão somente a voz do Pai. Porque a voz dele é um ambiente totalmente seguro. A voz dele é um local que você... E quando a gente fala assim, a voz do Pai, o ambiente seguro, não significa, não vai ter luta, não vai ter tribulação, não vai ter... Não, meu irmão, vai ter, como aconteceu comigo. Eu passei um sufoco com o Joaquim. Mas o Senhor já tinha falado comigo que Ele estava com refrigério sobre a minha vida. Então, vai ter dificuldade, sim. Vai ter situações difíceis, sim. Mas que nós vamos estar atentos à voz do nosso Pai. E que nessa noite você venha sair daqui com essa palavra dentro do coração de vocês, dentro do espírito de vocês. Escutar uma só voz, a voz do meu Pai. Pois a voz do meu Pai me coloca em ambiente seguro. A voz do meu Pai me coloca em um lugar secreto. A voz do meu Pai guarda a minha vida. O comando dele guarda a vida dos meus filhos. Então que você vai entregar nessa noite a tua área de medo, que você vai entregar nessa noite a tua área de desespero, que você vai entregar nessa noite a tua área que gera angústia, que você vai entregar nessa noite tudo aquilo que vem te tirar da voz do Pai. E que Ele vem com esse refrigério sobre a vida de vocês. Eu imparto isso na vida de vocês. Que o refrigério do Pai vem de encontro a cada um de vocês, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, a tua voz é a voz de governo sobre nós. Se até aqui, ó Pai, alguém andou ou alguém está andando por vozes ao redor que venha ser caído por terra em nome de Jesus. Que a tua voz, ó Pai, venha dar, Senhor, a direção. E como o Senhor entregou na minha vida, ó Pai, que o Senhor venha com o teu refrigério. Acalma, Senhor, o coração de cada um nessa noite. Que caia por terra, Senhor, tudo que Satanás tenta lançar na mente. Que a sua mente venha ser santificada pelo Pai. Que você venha sair dessa noite fortalecido pela voz do Pai.
nós decretamos que a tua voz está em primeiro lugar nas nossas vidas. Você consegue declarar nessa noite? Diga: Senhor, a tua voz está em primeiro lugar, pois a tua voz é um ambiente seguro. Em ti eu encontro tudo. Amém? Eu sou uma pessoa, eu tenho muita dificuldade em elaborar texto, em preparar algo grande, algo com tempo. Mas é uma palavra rápida, uma palavra objetiva. E eu tenho também muita dificuldade em trazer palavras assim, com essa calmaria. Porque desde a hora que eu cheguei, o bálsamo está passando, as águas estão descendo. Desde a hora que eu cheguei tão agitada que como foi difícil chegar aqui. Eu cheguei ali, eu sentei e falei: Senhor, a tua presença nos constrange. E obrigada, Senhor, pela tua voz. Porque quantas vezes, meu irmão, você escutou as outras vozes e paga um preço tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto. Então, se posicione nesse local de obedecer à voz do Pai, pois sim, é com total certeza de que a voz do Pai é um lugar seguro para você. E eu olho para a Thalita. Quem não sabe, eu conheço a Thalita há muitos anos. E ela pode estar olhando para mim e falar: caraca, olha, a gente aprontou bastante, viu, meu irmão? Bastante. Nem minha mãe não sabe as coisas que nós aprontamos. Oh, Jesus. Viu? Nada fica oculto. Nada fica escondido aos olhos do Pai. E aí passa um filme na minha cabeça. Porque quanto tempo eu perdi? Mas glória a Deus que eu estou aqui. E quanto tempo ainda você está perdendo a não ouvir a voz do Pai? Mas eu também glorifico a Deus porque Ele vem nos transformando dia após dia, uma mudança de dentro para fora, de dentro para fora. Amém? Que você se coloque de pé. Fala pro irmão que está do seu lado assim, ó: vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Parece uma coisinha tão bobinha, né? Mas foi essa musiquinha que trouxe assim um ambiente assim. Falei: meu Deus, vai passar, Senhor. Vai passar. Então quando o negócio apertar, meu irmão, lembra da musiquinha do Joaquim? Vai passar. Vai passar, em nome de Jesus. Porque é nessa música que eu agarrei o meu filho e falei: ah, Deus, Ele é teu, Ele é somente teu, e eu estou aqui para escutar a tua voz. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero que você pense aí qual vozes está entrando na tua mente, ou se você está atento a uma só voz realmente. Meu irmão, deixa Ele entrar, deixa Ele te moldar, deixa Ele quebrar, deixa Ele restaurar, deixa Ele te curar, deixa Ele fazer o que Ele quer da sua vida.
E olha, eu estou falando isso porque eu sei das coisas que eu estou relutando também com o que Deus tem para mim. Essa palavra é primeiro para mim. Ei, entrega, confia a voz do seu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que vem ser entregue, Pai, tudo aquilo que não está de acordo com o que o Senhor tem para cada um. E eu sei, Deus, que quem convence é o Espírito Santo. Eu sei, Pai, que quem entra na vida de cada um é o Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que nessa noite cada um vem ter esse entendimento, ó Pai, de se posicionar primeiramente como filho e ouvir somente a voz de Ti, Pai. Que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor, as vozes ao redores. Efatá, ouvidos sensíveis a Ti, ouvidos sensíveis somente à Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, que você nessa noite venha lançar fora. Se você precisa, meu irmão, lançar fora algo que está em um ambiente de medo, que você não consegue entregar, coloca a mão no seu coração. Você não precisa vir aqui na frente, você não precisa fazer nada. Se autoavalie nessa noite. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, eu entrego essa área da minha vida, porque nessa área da minha vida eu preciso escutar somente a Ti. Se é no seu casamento, relacionamento, vida financeira, algum medo, liberar perdão, se auto-perdoar. Senhor, nós queremos estar, Pai, somente aonde a Tua voz está falando. Adore, meu irmão, adore, adore, adore. Você consegue abrir a sua boca e cantar esse louvor com uma adoração? Que a transformação vem ser de dentro para fora, que isso vem ser uma verdade na tua vida. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos estar, Pai, onde Tu estás. Onde Tu estás, Tua presença, meu prazer. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua transformação, Senhor, de dentro para fora, de dentro para fora. Nós profetizamos, ó Pai, que os nossos ouvidos vão estar atentos somente à Tua voz, pois a Tua voz é um ambiente seguro. Que os nossos pés vão estar firmados em Ti, Senhor, no caminho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Senhor, todas as vozes ao contrárias. Nós damos uma ordem, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Onde Jesus está, os olhos são abertos. Onde Jesus está. Declare, igreja, onde Jesus está. Onde Jesus está. Onde Jesus está, realidades mudam. Onde Jesus está, onde Jesus está. Levante a tua mão e declare: eu só quero estar aonde Tu estás. Jesus, a Tua graça me transforma.
dentro para fora. Levante a tua mão e declare aonde Jesus está, cadeias são. Onde Jesus está. Segura aí. Aonde Jesus está, realidades mudam. E essa noite é uma noite onde as realidades por onde você vai passar, elas vão mudar pelo Cristo que carrega, que você carrega. Por onde você passar, as realidades dos ambientes vão mudar, porque você carrega um Cristo que traz vida, um Cristo que traz esse refrigério, um Cristo que dá paz, amém? Aonde Jesus está, naquele cenário, Jesus estava no mar. Naquele cenário, uma experiência única, andar sobre as águas com Ele. A experiência única em outras situações, daqueles homens verem aquele homem acalmando ventos e tempestades. Oportunidades únicas que alguns deles tiveram de verem homens e mulheres sendo curados, cegos de nascença, voltando a enxergar, paralíticos andando, realidades sendo transformadas, porque Jesus como homem já estava apontando: tudo isso que eu estou fazendo agora aqui como homem, vocês farão carregando o meu Espírito. Olha para o teu irmão, levanta a tua mão profética para ele e fala: você precisa mudar as realidades dos ambientes por onde você passa. Onde Jesus está, cadeias são. Ei! Onde Jesus, grita bem alto, declare: realidades mudam. Onde Jesus está, os olhos são abertos. Onde? Então declare: oh Senhor, eu só quero estar aonde Tu estás. Jesus, a Tua graça me transforma de dentro para fora. E eu quero liberar essa palavra para você que está nos assistindo pela internet. Que o refrigério do Senhor alcance a tua vida. Que o refrigério do Senhor alcance a tua casa. Que o refrigério do Senhor alcance todos os teus familiares. Que você possa desfrutar desse descanso no Senhor. Que você possa desfrutar desta palavra. Para vocês que estão aqui presentes nesse culto presencial, desfrutem do cuidado do Senhor. Desfrutem. E comecem a mudar realidades por onde vocês passam. Comecem a mudar realidades por onde vocês passam. A Mari falando ali, eu fiquei imaginando, eu comecei a rir. Porque eu imaginei eu com o Francisco no colo cantando: vai passar, vai passar. Um nome desse tamanho, né? Pensou? Vai passar, vai passar. Mas esta é uma analogia, irmão. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Que você possa desfrutar dessa palavra na tua casa.